Oi, turma! Então, agora nós vamos tratar sobre alguns aspectos do pós-colheita. Nós vamos ver as etapas da pós-colheita, depois que a colheita é feita e chega no galpão de beneficiamento, quais são as etapas? A primeira é a recepção dos frutos, a segunda, a remoção dos restos florais, a terceira, a separação dos frutos defeituosos e descarte, a quarta, a lavagem, a quinta, a seleção de frutos, para classificação na sexta etapa, tratamento fitossanitário, a embalagem e o armazenamento e a conservação. O local da recepção, então, dos frutos, ele tem que ser um lugar limpo. As pessoas que trabalham com a recepção têm que ser bem treinadas e elas têm que usar EPI e o dimensionamento das pessoas para trabalhar com essa parte também tem que ser adequado para que o tempo de escoamento, de tratamento dessa parte não seja muito elevado. Ainda na parte de remoção de restos florais, que é a segunda etapa, a gente tem, no caso da bananeira, pode-se tirar o pistilo nessa etapa, uma vez coletada os cachos, isso ainda pode ser feito também no campo, remoção de restos florais. Separação de frutos com defeito seria essa terceira etapa. Então, defeito é a alteração das características do produto por fatores de natureza patológica, então, um ferimento por conta de doença ou mesmo ataque de herbívoro, né, de insetos. Ou ainda pode ser de ordem fisiológica, então é natural que a planta faça por deficiência de algum nutriente ou por algum estresse hídrico. Pode ser mecânica, pelo choque, pelo transporte, pelo momento da colheita. E isso tudo compromete a qualidade e causa a perda do valor comercial. Então, identificar os danos, os defeitos, né, é importante para classificar por categoria, realizar o descarte daqueles que estão abertos e que aí também vão contribuir para a contaminação e piorar, podem ser fonte de inóculo para os demais frutos que não estão danificados e também para atender a exigência do mercado que quer frutos classificados e limpos e num padrão que tem 3 categorias, né? E aí cada consumidor vai te procurar por uma categoria, que a gente vai ver com mais detalhe na frente. Então, defeitos leves, eles geralmente são mais fáceis de ser vendidos em locais onde a venda a varejo é mais acessível. E você tem que procurar descartar aqueles defeitos que comprometem o restante da caixa. Hoje tem um movimento de evitar muito essas perdas, né? Descartar só porque tá feio, né? Então essa reflexão tem sido feita e embora ainda continue classificando, uma tendência não descartar os frutos que têm qualidade, mas que estão só feios, né? Isso é separado e aí destinado a associações, né, para isso não ser perdido, porque juntando as perdas de campo com perda de pós-colheita, a gente pode chegar até 50% em hortifruti granjeiros. Então, hoje se tem uma consciência um pouco melhor e mesmo o consumidor do varejo também procura, eu penso que isso, pelo menos já foi discutido, né, já vi isso em alguns locais, o consumidor no varejo não necessariamente deixar de comprar uma cenoura só porque ela é torta. A cenoura torta, ela não tem problema nenhum, não tem doença, nada, ela só ficou torta porque encontrou alguma barreira compactada no solo e aí o crescimento dela não foi ereto. Então, essa ideia, né? Nesse caso aqui, todos esses efeitos que eu estou mostrando, então são essas marcas na pele dos frutos. Isso aqui não são doenças, podem ser doenças, quer dizer, mas a simples vista, elas como estão só na pele, não atrapalham o sabor e não chegam na polpa do alimento. Por isso são defeitos leves. Então, os defeitos leves ou dano superficial, eles só comprometem a aparência do fruto. O defeito médio já é um defeito que compromete a aparência do fruto, mas em mais de 30% da casca, né, da área da casca. E defeito grave ou severo, tem os graves e os muito graves, aí esses já podem expor a polpa da fruta e geralmente estão associados a patógenos, a doenças. Então, eles servem de inóculo para outras frutas que estão ali naquela caixa. Os frutos com defeitos, eles têm que ser separados, né? Então, essa terceira etapa é a separação dos seus frutos
separar os defeitos leves, defeitos moderados e graves ou muito graves. Os defeitos muito graves, eles são descartados porque geralmente estão associados, como eu falei, a doenças. Os leves são por dano mecânico ou então por formato, e aí isso é uma coisa fisiológica. E aí você tem o defeito difuso e o defeito profundo. O difuso é por toda a casca, pode ser leve ou grave, em relação à proporção que ele ocupa da casca. E o profundo, aí ele já vai um pouco mais a fundo, né, nas camadas do fruto. Aqui, esses exemplos que eu estou passando é tudo em citros, no caso laranja. Defeito muito grave em citros, nesse caso laranja, é podridão, fruto imaturo, fruto passado. Esses, eles são defeitos que levam ao descarte do fruto. Então, o que causa um defeito muito grave em laranja? Penicillium itálico, que é um patógeno causando bolor azul. Penicillium digitatum causa bolor verde. Podridão por aspergillus, ela deixa também uma lesão mole. Podridão por fusário, ela deixa essa lesão purulenta. Podridão azeda, né, por geótrico citriaurante, ele deixa também a lesão azedada. Podridão peduncular, causada por Lasioploidia, teobroma e por fomoses. E podridão de tricoderma. Ainda tem também as que vêm já do campo, né? Antracnose, causada por Coletótrico-glosporioides. Podridão negra, causada por alternária. E mosca das frutas, como a anastrefa e a ceratites, que também causam perfurações. Então, esses defeitos levam a descarte dos frutos. Defeitos graves, então, que não são muito graves, não são leves, são causados por defeito fisiológico, esse da casca difusa, né, pode ser profundo ou pode ser leve. Eles são um pouco mais profundos do que simplesmente na casca, eles têm uma grande extensão no fruto, mas não chegam a comprometer o sabor da polpa, mas deixa o fruto muito feio. Então, a gente tem dano por etileno, dano por frio, lesão profunda, oleocelose, quimera, que é quando, isso no campo mesmo, por alguma razão, algumas células, elas se dividem de uma maneira diferente, ou tem um número cromossômico diferente. Alguma característica diferente pode ser, às vezes, só a pigmentação, e isso não significa nada em termos de qualidade fisiológica, mas ele fica como essa marca. Fitotoxidez é causada por uso de agrotóxicos. Leprose, melanose, falsa ferrugem, verrugose, eles deixam o fruto bem feio. Pinta preta, cochonilha e dano por praga. Então, defeitos graves. Existe uma porcentagem de tolerância dos efeitos graves na classificação, que a gente vai ver em seguida. Então, depois que isso é separado, aí os frutos que podem ser comercializados, eles vão para a lavagem. A lavagem, ela geralmente, aí você tem que usar os EPIs, né, quem estiver manipulando, e aí se busca usar geralmente essa pulverização e em uma esteira que os frutos vão rolando. É necessário evitar tanques com materiais que já são condenados, não se usa mais por conta das fibras, e ser cuidadoso com o desperdício de água. Na classificação dos frutos, é importante identificar tamanho e cor. Então, os frutos devem ser separados, classificados, embalados, e é sempre necessário manter essa padronização, pelo peso também, além do tamanho e da cor. Os frutos mais bem classificados, eles são melhor remunerados, melhor pagos, né? Então, a venda, a caixa de um fruto e padrão extra vai custar mais do que um padrão 2. A classificação é realizada manualmente e existem normas específicas para cada estado. Então, eu vou até mencionar aqui para vocês, do CEAGESP, umas normas de lá. Existem essas máquinas, esteiras que vão auxiliando, né, passando as frutos rapidamente para que seja de fácil seleção pelos operadores. E aí elas vão
classificando, né, as pessoas que estiverem trabalhando, classificando pelo tamanho, pela cor, principalmente. Então, a gente tem aqui, por exemplo, essas normas do CEAGESP, né, que é o Centro de Distribuição lá de São Paulo, e aí você vai procurar no seu estado qual que são as normas para ser comercializado no centro de distribuição. Aqui no Distrito Federal é o CEASA. Essas normas aqui que eu vou dar o exemplo é de citros de mesa. Então, classificação e separação do produto em lotes visualmente homogêneos. Tem que ter um rótulo nessa caixa. E inicialmente é separado por grupo. Então, no caso dos citros, os grupos são laranja, tangerina, mandarina, lima, limão e pomelo. Aí aqui tem até uma ilustração, né? Laranja é bem conhecida, mas ela é dividida em laranja sanguínea, que tem uma polpa mais vermelha, laranja com umbigo, a comum e a com baixa acidez. Tangerina, mexerica, tangerina comum, tangor e tangelo. Limas ácidas, limão Tahiti, que a gente chama de limão Tahiti, né? Limão galego. Lima doce, a lima da Pérsia. Limão é verdadeiro mesmo, é só o limão cravo e o siciliano. O pomelo, branco avermelhado, são frutos até maiores, um pouquinho mais amargos. Então, a primeira classificação é em grupo. A segunda seria em classe. A classe visa classificar em tamanho. Então, você tem medidas para cada grupo. A subclasse visa classificar em coloração. Então, aqui você tem a classe 1, 2 e 3, o mais verdoso, e o 3 mais, já mais maduro, né, mais amarelada. Categoria, então, seria essa classificação extra, que são os frutos que têm uma menor tolerância, a caixa, né, de frutos, onde não tem tolerância para defeitos graves e muito graves. Pode ter até 5% de frutos com defeitos leves na extra. Já na classe 2, então, pode ter uma tolerância maior, pode ter frutos com defeitos muito graves e graves. Já no caso da banana, também essas normas você vai encontrar lá no site da CEAGESP. O grupo, são dividido em 4. Aí, então, a banana, ela é uma espécie de genoma híbrido. Então, a letra A vai representar as espécies de banana da espécie Musa cuminata e a letra B vai representar a espécie Musa balbiciana. Esse grupo de bananas aqui, a nanica, nanicão, granine, eles têm um genoma só de genoma A da Musa cuminata. O ouro também, mas aí já é um genoma mais simples. A banana maçã e a prata já tem genoma dos dois, e aí notem que elas têm formatos bem diferentes e sabores também. Então a gente tem um grupo que é a nanica, outro grupo que é a banana ouro, outro grupo de bananas maçãs e outro grupo de bananas pratas. A classe, como eu disse, é classificação pelo tamanho, subclasse pela cor. Para outras culturas também tem lá no site do CEAGESP. Então, passada essa etapa, uma etapa importante, né, depois da classificação, é o tratamento fitossanitário. Consiste em fazer essa imersão em água morna para retirada e para matar uma boa parte dos esporos, inóculos que estiverem na superfície dos frutos. E também é possível fazer um banho de cera no intuito de limitar a entrada de oxigênio e impedir que a proliferação de qualquer patógeno que esteja ali na casca dessa fruta. Então, a cera geralmente usada é de carnaúba. Passada essa etapa, então a gente tem a etapa de embalagem dos frutos, que pode ser em sacaria, como a gente vê muito em laranja, em caixa de plástico, sempre com um fundo de apoio ali para não danificar os frutos. Pode ser em caixa de papelão, podem ser em bandejas com plástico filme, pode ser em caixas de madeira. A embalagem dos frutos, ela tem então, o objetivo de reduzir a atividade biológica, o crescimento dos micro-organismos, né, e a perda de água. Pode ser em qualquer um desses recipientes e pode ter ou não plástico filme. Em seguida, elas são conservadas em câmaras frias. Então, geralmente é usado com plástico filme. Aqui no Brasil, a gente não. Quando tá o fruto
gôndola, a gente tem o costume de pegar os frutos, né, para ver se está maduro. E tem muita gente que ainda tem coragem de apertar a unha e danificar um fruto que não vai levar. Fora do Brasil, se você pega no fruto, você tem que levar, né? Principalmente a Ásia. Então, essa coisa de cuidar da embalagem e a classificação dos frutos é muito importante, especialmente para frutos para exportação. A garantia de que se tem o fruto com qualidade sanitária e fisiológica é muito importante para o consumidor, né, confiar e comprar novamente. Então, essa também é a minha. Eu queria comentar sobre isso, da nossa forma de selecionar os frutos no varejo, no supermercado, não ser um jeito que vai danificar o fruto. Evite pegar em frutos que você não vai levar. E você tem padrões para classificar se aquele fruto está maduro ou não. Se você gosta de mais maduro, você tem como ver é, o brilho da casca, cor da casca. Dependendo do fruto, você pode até tocar nele, mas não amassar, não apertar e nunca enfiar a unha, né? Então, não façam isso se vocês costumavam fazer. Então, as perdas. A gente, como eu falei, né? Perda é um tema muito difícil, assim. As perdas de frutos no Brasil hoje são muito grandes. A gente perde muito no campo pela seleção, a pré-seleção que é feita pelo formato, perde muito nessa parte de transporte, né? Nosso transporte é principalmente por meios terrestres, tem trepidação, a gente não é tão cuidadoso com a embalagem e a gente está num clima tropical, que é bem úmido, temperatura relativamente alta, isso tudo favorece a deterioração, deterioração dos frutos. Então, perdas, elas são classificadas em três categorias, né? As quantitativas é perda de peso do fruto. Então, se ele perde água, ele perde peso. Perda qualitativa está muito relacionada à textura, à aparência desse fruto. E a perda nutricional, aí seria já a respeito de deterioração das moléculas que são nutritivas. Então, açúcares, proteínas, lipídios, tudo isso vai sendo degradado para formas que não são nutricionais. Esse cuidado, então, de ser breve em colher e vender, vai reduzir todas essas perdas. Nessa etapa, então, de colheita, e aí a gente tem a conservação em baixas temperaturas, na medida do possível, né? Ela vai reduzir esse nível de deterioração dos frutos. Então, a cada o aumento de 10 graus da temperatura ambiente, ocorre um aumento de 2 a 3 vezes na velocidade de deterioração desses frutos. Então, deterioração é essa parte de amadurecimento para senescência, isso aqui, esse fruto já não é mais um fruto comercializável, já não é mais utilizado. O resfriamento, então, é um dos principais métodos de conservação dos frutos. Então, é sugerido que se faça então um pré-resfriamento antes de guardar aqui nas carrocerias frigoríficas, né, no container frigorífico, um pré-resfriamento que é bem rápido para já chegar na temperatura de conservação. E aí aqui a gente tem algumas temperaturas ideais, para o abacate maior que 7 e até 30 dias se aguenta. Para a banana, temperatura de 14 graus e aí de 15 a 30 dias ela é armazenada nessa temperatura. Mamão também 12 graus por volta de 20 dias. Então, notem que a umidade relativa das câmaras frias, elas também tem que ser alta, porque senão, quando você resfria um ambiente, geralmente é por perda de água daquele ambiente, não é assim que o ar-condicionado funciona? Ele tira a umidade do ar daquele local e assim ele também retira calor, porque o vapor de água retém calor, retém temperatura, né? Então, as câmaras frias, elas têm que ter umidade alta e temperaturas baixas para que o fruto não perca a água e não se deteriore. Outras formas, então, de
conseguir aumentar esse tempo, né, de conservação é a atmosfera controlada, guardar esses frutos no local onde a quantidade de gás carbônico que na nossa atmosfera aqui, onde a gente está respirando, é cerca de 0,3%. Na câmara de atmosfera controlada, isso é aumentado para 3%, de 0,03 para 3%. E aqui na nossa atmosfera natural a gente tem cerca de 21% para respirar de oxigênio. Nas atmosferas controladas, né, numa câmara de atmosfera controlada, o teor de oxigênio também é baixado para cerca de 3%. Além disso, pode-se usar então o banho com cera, o embalamento a vácuo e com plástico filme também limita o acesso do gás carbônico, do oxigênio, para que esses frutos não respirem e assim eles não continuem degradando, as suas enzimas continuem em atividade. Essa bibliografia eu queria que vocês consultassem, especialmente essa coleção do Senar, Fruticultura, Colheita, Pós-Colheita e Comercialização. Então, ela está aí disponível na nossa pasta para vocês consultarem, tanto como referência, né, relacionada a essa aula, mas a parte de comercialização vocês vão consultar nessa apostila, tá bom? Obrigada pela aula, até a próxima.